Olá, amigos e amigas, sejam muito bem-vindos a mais um programa podcast Mentes em Foco, a nossa dose semanal de sanidade mental. Oi, Jô, tudo bem com você? Olá, Ivan, tudo bem? E com você? Estranhou a minha apresentação de hoje? Sim, até porque você nem se apresentou. Eu sou o Ivan Jacomassi. Eu já ia entrar no currículo da Perfix já. Vira a chave, não é? Eu sou o Ivan Jacomassi, host do programa, e junto comigo a diva dos podcasts brasileiros, Josiane Freitas. Olá, Ivan, olá, ouvintes. Estamos aqui para mais um episódio extraordinário, incrível. Nossa, e eu estava tão ansioso por esse programa de hoje. Não podia perder essa piada, né? Não. E essa piada é bem a sua cara, né? É bem a quinta série, né? E eu preciso fazer o kkkk que tá aqui na pauta também ou não? Deveria ter feito, você não acompanhou, não tá ali na pauta. A quinta série de onde dizem que eu nunca saí, né? E essa piada não tá no script, só pra constar, eu tive a originalidade de fazê-la. Mas vamos lá, né? O tema de hoje é sobre como lidar com a ansiedade e impulsionar a carreira e a vida. Um tema? Sim. Porreta, hein? Quem vai nos ajudar é a nossa amiga Camila Sponton. Ela é palestrante, mentora comportamental, consultora de alta performance e especialista em neurociência. Uau! Seja bem-vinda, Camila. Obrigado por dividir um pouquinho do seu conhecimento com a gente hoje. Muito obrigada, Jô, Ivan. Prazer estar aqui e falar de um tema. Eu já estava ansiosa. Todos nós. Nem dormi essa noite esperando esse podcast, que por sinal está no ar graças a quem mesmo? Lembrando que este podcast é um oferecimento Perfix Consultoria. Se você está pensando em estruturar o RH da sua empresa de forma estratégica, no foco de desenvolvimento de pessoas, a Perfix vai te ajudar. Mais informações pelo site perfixconsultoria.com.br e também Nossa Casa Café, NCC, uma verdadeira experiência sensorial em cafés exclusivos. Acesse nossacasacafé.com.br. Adoro fazer essa parte. Adoro, eu vejo que você tentou na voz nessa hora. Me realizo, entendeu? Só faltou aquele ruído de fundo. Eu me realizo, Ivan. Me sinto, sei lá, jornalista ou o que quando era criança eu sonhava em ser. Toda a sua potencialidade finalmente expressa na forma profissional. Olha, não sei se sai bom, mas que eu me dedico, eu me dedico. Que eu me esforço. Bom, então vamos agora para a melhor parte do programa? Vamos. Nada melhor do que um excelente café para uma ótima prosa. Exato. NCC, a nossa experiência em café. Saúde. Muito bom. Então hoje nós vamos falar sobre ansiedade. Ansiedade, e eu acho interessante porque a ansiedade, e aí a gente vai jogando e a Camila vai se virando para desatar os nós, ok? Vamos lá. A ansiedade é uma coisa... Se der para desatar, né? Porque tem nó que não dá para desatar. Eu não desatei em 40 anos de vida, vamos ver se ela consegue desatar hoje em meia hora de programa. Mas eu acho interessante porque a palavra ansioso, começando pelo próprio termo do nosso programa de hoje, às vezes ou quase sempre ela tem uma conotação ruim, né? Eu estou ansioso, isso não é bom. Mas nós crescemos, né? A nossa infância, crianças, nós dizíamos, nossa, eu estou tão ansioso por tal evento que vai acontecer. A ansiedade, ela é ruim na sua essência ou não? Ela é boa, na verdade? Por que ela tem essa conotação tão negativa hoje? Eu acho que a conotação negativa de ansiedade, ela começou quando a gente começou a trazer muita luz, né, sobre as crises de ansiedade. Muita coisa mudou nos últimos anos. Inclusive a maneira como as pessoas trabalham, o tipo de trabalho, as demandas, advento da internet, quantas coisas a gente hoje faz ao mesmo tempo. Então a gente começou a trazer mais luz. Eu gosto desse ponto. Luz no problema. E a gente começou a trazer o termo ansiedade como algo só ruim. Só que não, tá certo? Eu gosto hoje quando a gente fala assim, eu tô ansioso para viajar, ou eu tô ansioso Pode falar, porque às vezes eu sou boicotado quando eu falo tô ansioso. Esse olhar para mim. Eu joguei a carapuça para o ar. Onde ela vai cair, não sei. Né? Mas é que dá pra gente trabalhar, eu estou entusiasmado, eu estou feliz, eu estou empolgado. Tá vendo? Dá pra gente trabalhar. Nós somos estimulados em casa a substituir a palavra ansioso por termos adjacentes. Mas é legal, porque você bota nome nas coisas, né? Então eu tô entusiasmado, eu tô empolgado, eu tô feliz. Ai, eu não vejo a hora disso acontecer, que pra nós é a tradução de ansiedade. E a ansiedade nem sempre vai ser algo ruim, né?
Os sintomas, trazendo assim para fechar, de entusiasmado e ansioso, eles são parecidos. Você tem o coração acelerado, você tem a sua mente focada naquela situação em específico. Então, eles são realmente... Fisiologicamente, são descrições muito semelhantes. Pode acontecer de você pensa numa coisa boa que vai acontecer, seu coração acelera. Você está preocupado com alguma coisa ruim, seu coração também vai acelerar. Então, são reações fisiológicas do seu corpo que elas são parecidas. O problema é que quando que ela é boa e quando que ela é ruim? Quando ela atrapalha o seu dia. Quando ela te impede de fazer coisas normais e básicas. Eu falo que a gente se livrar de ansiedade, a gente nem deveria querer isso. Porque para pensar. Se eu não fico ansioso, eu não me preparo. Eu não crio plano B, eu não crio novas estratégias para algo que se vai dar certo ou vai dar errado. Se eu não estiver ansiosa para participar desse podcast, eu não vou nem querer saber a história de nada e às vezes a gente não se prepara. Então, a ansiedade, em termos bons para a gente fechar, é aquela ansiedade que nos prepara. O nosso corpo, ele age de forma fisiológica para estarmos preparados para aquela situação. Quando que a ansiedade é ruim? Quando ela passa a ser patológica. Ela passa a ser desproporcional. Quando você começa a antecipar, você tem pensamentos catastróficos. Quando você começa a ter pessimismo daquilo que ainda nem aconteceu. Você querer controlar o incontrolável e os seus sintomas e todo o seu comportamento começar a ser disfuncional, desproporcional e atrapalhar tudo aquilo que você tem que fazer durante o dia, durante a noite, ou atrapalhar a sua vida. Então, eu dividiria assim. Tem a parte boa, tem a parte ruim. Porque, de fato, nós ficamos, quando a gente, né? Eu gostei dessa questão, né, que a Camila trouxe, que é dar nomes às coisas. Porque eu acho que a gente vulgarizou o processo. Uhum. Tudo a gente chama de ansiedade. Às vezes é um entusiasmo, às vezes é uma animação, às vezes é uma empolgação. E você diz ansiedade. Você não diz o que realmente é aquela situação. E aí, essa... Só me explicando, né? Justificando, que eu talvez não precisaria justificar. Mas dando a oportunidade de outras pessoas também darem nomes às coisas. Que também foram atacadas indiretamente. Exatamente. Mas eu acho interessante porque, vendo a fala da Camila... Olha, tem muita coisa hoje em dia que nós vemos de uma forma negativa e que eu vejo alguns profissionais conversando com a gente aqui, explicando. Parece que, na verdade, são coisas normais do nosso ser, mas que tomam uma proporção patológica. É a mesma coisa com o estresse, por exemplo, né? O estresse, ele é bom, ele é um processo normal do corpo de reação. Mecanismo de adaptação mesmo. Exato. A raiva tem uma função também para certas situações. Autopreservação. São todos elementos que nos acompanharam ao longo de milhares e milhares de anos de evolução. Só que eles pegam uma marca depois que, tipo, você não pode sentir raiva, você não pode sentir estresse, você não pode sentir ansiedade, mas na verdade são elementos interessantes. O problema é quando eles tomam uma proporção que não é... Pode e deve, né? Sentir tudo. Eu falo que não dá pra gente excluir aquilo que a gente sente. Mas é engraçado que num workshop, a Jo jogou uma pergunta, se eu não me engano, foi: pode sentir raiva, né? E um dos caras, na hora, levantou e falou: não, tipo... Então, as pessoas não sabem, talvez, lidar ou entender o papel que todo sentimento... Parece que existe duas classes. Às vezes parece que tem a classe dos sentimentos ou ações ruins e as boas. Então, raiva, estresse, ansiedade está na classe dos ruins. Então, você não pode ter ou deveria trabalhar para não ter. Alegria, amor, são coisas boas que você tem que cultivar. Quando, na verdade, tudo isso faz parte da nossa experiência humana. E até alegria, se for demais, vai virar patológica, né? Não tem como você ser alegre, você vai perder o senso da realidade. Todo. Exato. Então, acho que a questão é a medida de como você regula o seu ser. Eu gostei disso que vocês falaram. Como assim não pode sentir? É impossível quem não sinta. Mas há quem acredite que não deveria. O que eu acho que a gente tem que pensar... Pode falar. Não, né? Quando você falou assim, a quem acredita que não deveria, de repente ele até sente, como a Camila tá falando, mas sente culpa também. Culpa. Eu falo assim, gente, o sentir... Há linhas, e a Jo aqui pode me falar, que falam que o que nasce primeiro é o pensamento, depois o sentimento, depois o comportamento. Há linhas que trazem que sente, pensa, constrói, melhora, piora e comportamento. Mas o comportamento ele vem depois, isso é um fato. Eu acredito que você consegue potencializar os seus sentimentos através daquilo que você pensa, né? Porque é uma costura, né? Então, dependendo...
Tô me sentindo insegura aqui porque a Jo tá olhando muito séria pra mim. Aí vem a construção de pensamentos. Ela não tá gostando do que eu tô falando, ou ela não tá curtindo a minha roupa, ou ela não foi com a minha cara. Aí é uma construção de pensamentos disfuncionais. E aí eu posso ter o quê? Aumenta os meus sentimentos e eu posso gerar até ter um comportamento impulsivo. Mas o sentimento, pra mim, ele é primitivo. Você pisou no meu pé e eu senti raiva de você. Eu falo que é quase que primitivo. O que eu vou fazer com esse sentimento, esse pensamento, aí é uma outra coisa. Se eu vou usar estratégias de enfrentamento para não achar que foi de propósito, que acidentes acontecem, que o meu sapato eu posso lavar, que faz parte isso acontecer, estou praticando uma gestão emocional para controlar, e aí sim é o que nós devemos, controlar o nosso comportamento, e não o que a gente sente. Perfeito. E quando sigo no meu caderninho aqui, ó. Como se fosse pecado, insights, né? É pecado sentir raiva. Mas como que eu sei, né, qual que é a medida para tentar observar quando essa ansiedade está no nível legal, que é o nível esperado para ela, aquilo que ela biologicamente deveria fazer por mim, e quando ela começa a não ficar tão legal, eu exige uma certa atenção, uma luz amarela ali, e quando a coisa está pegando, eu falo, não, aqui já é ponto em que eu preciso... talvez até de ajuda, porque não consiga mais lidar com isso sozinho. Eu acho que quando a gente fala de desproporcionalidade, ela fica muito vago, né? É quando a gente começa a acreditar que algumas coisas que a gente não tem nenhuma evidência para aquilo podem efetivamente acontecer. Então, por exemplo, eu vou fazer uma entrevista de emprego, será que eu não vou ser contratado, eu estou no meu trabalho, eu vou ser demitido? Existe alguma evidência concreta para isso? Quando você começa a basear os seus pensamentos e até os seus comportamentos em algo que você não tem certeza absoluta sobre aquilo, tão pouco controle, sinalzinho amarelo. Quando as suas atividades corriqueiras do dia a dia, pode ser sono, alimentação, comer demais, comer de menos, dormir demais, dormir de menos, e até sintomas físicos, tá desproporcional de algo que eu não tenho uma evidência, tão pouco eu não tenho controle. Então, quando você entende, você começa a atrapalhar a sua vida, de fazer coisas, eu não estou dizendo priorizar, é atrapalhar mesmo. Ai, sabe quando você não consigo fazer nada, só penso nisso. Não, aquilo toma conta do seu ser, é esse o sinal que a gente tem que olhar, porque ele está desproporcional. Ele te trava totalmente, você fica com a cabeça naquilo, pensando e preso naquela questão. E você começa a criar percepções de que você tem certeza das possíveis coisas que vão acontecer. Quase que um pensamento persecutório, inclusive. E antecipatório, e pensamentos catastróficos da demissão, da separação, da traição. Já está prevendo e até você já está criando até coisas do que você vai fazer. Nossa, perfeito. Você já está criando uma ação baseado em algo que você está imaginando e sem nenhuma percepção ou evidência concreta. E essa ansiedade, ela é por uma coisa sempre negativa? Tipo, porque ouvindo a descrição, eu não imagino então uma pessoa que está ansiosa porque ela está pensando muito em uma coisa positiva. Tipo, esse final de semana que ele vai me pedir em casamento. Minha nossa, eu não consigo pensar em outra coisa, tô ansiosa, imaginando isso. É sempre o lado... Pensando que o casamento seria alguma coisa boa, né? Venenosa. É que eu não podia perder a piada. Porque ela não... Aí volta, porque ela não conhece, então ela acha que é bom. É tipo isso. Não sabe que pode ser bom, né? Traz seu pessoal, né? Porque a Jo falou no começo, antes da gente começar aqui, que quando a pessoa não conhece, então ela não... Não tem como saber, né? Não tem como saber. Não tem como saber que é ruim. Visto que ela não... Se ela acredita que é bom, que legal, é algo que eu quero que aconteça, ela vai ter uma ansiedade, vamos colocar aqui ansiedade boa e ansiedade ruim, né? Pra quem... Mas não que a gente vai definir nesse sentido. É a empolgação, ela tá... entusiasmada com aquilo que vai acontecer. Por que a ansiedade, no caso, da forma negativa ou patológica? Porque seu corpo começa a produzir adaptações, né, de diversas maneiras, como uma autopreservação. Como eu estou pondo em risco a sua vida, ou o seu emprego, algo que vai impedir o seu avanço e o seu crescimento, eu preciso me defender. Então, o seu corpo cria mecanismos, quase como luta ou fuga. E aquilo começa a tomar uma proporção muito grande. Você vai ter a certeza de que você vai ser demitido. Por exemplo, na semana que vem. Você já criou discurso, já criou diálogo, já quer se revoltar, ou quer processar, ou vai pedir um atestado. Eu já vejo, é muita coisa.
Qual a evidência que você tem em relação a isso? Ah, meu chefe tá diferente essa semana. Quantas vezes Super ele já evidência, ficou? né? Mas as pessoas criam isso. Não porque eu sei, porque teve pessoas que foram demitidas. E aí eu falo muito da estratégia de enfrentamento. Não tem semanas que você fica esquisito? Só porque a pessoa tá calado, realmente isso vai acontecer? Isso é realmente uma verdade absoluta? Se isso estivesse acontecendo com um amigo seu, o que você diria para ele? E isso são estratégias de enfrentamento que trazem você para o tempo presente. Aí a pergunta, e se você for? O que mais você pode fazer por isso? E tem coisas que você não tem como controlar. E faz parte. E a tentativa de controlar um tempo futuro que ele nem existe ainda desconecta a gente de uma realidade muito complicada. É onde a gente entra em crise, é onde você desenvolve algumas paranoias. Eu não vou entrar em mérito de patologias aqui. Mas você não tem controle e você se desconectar. Porque todo mundo sabe, olha que loucura. Passado e futuro não existem. Passado são memórias que você tem, mas ele não existe como uma caixa, como um objeto. Tampouco o futuro. Não vai, eu não sei se eu vou para casa daqui a pouco, se vai mudar alguma coisa. E a partir do momento que você se desconecta do tempo presente, você se desconecta de você. Porque o cérebro, Bem legal, ele não... A Jo sabe, vocês sabem, o cérebro não sabe diferenciar o que é real e o que é imaginável. A partir do momento que você projetou na sua tela mental aquilo como fosse verdade, ele vai produzir mecanismos de defesa como se estivesse acontecendo. O fato de ficar imaginando aquilo, Pra ele é eu vou real. criar a reação fisiológica equivalente àquilo se estivesse de fato acontecendo. O que você imagina para o seu cérebro é real. Isso e do cérebro vai irradiar para o corpo todo, né? Porque daí ele vai disparar minha taquicardia, minha úlcera nervosa, vai desajustar meu intestino, vai criar toda uma série de problemas de ordem fisiológica, correto? Vou fazer posso fazer uma experiência aqui, ó. Vamos todo mundo imaginar uma tábua de corte de cozinha. E em cima dessa tábua ali na sua pia, tem um limão bem verdinho. É para fechar o olho, imaginar? Não precisa. Bem suculento. Aí você tá apertando ele aqui, que você vai cortar ele, que você vai sentir aquele suco escorrendo na faca, na tábua, e você vai cortar, tá verdinho. Para, já terminou a experiência. Já sei onde ela vai parar esse negócio. Mas quando você já começa a imaginar, duvido que em algum pouquinho você já não salivou. Imaginando quando você imagina. Se eu cortasse o dedo com esse limão. Olha lá, já trágico. A ansiedade já tá olhando. Eu já tava aqui, já. A ansiedade já tá olhando. Eu vou cortar o dedo, vai arder pra cacete. Mas olha lá, isso é ansiedade. Mas aí o que você tem que fazer? Pra não cortar, você encolhe o dedo, usa uma faca menos afiada. O que eu quero dizer? Você tem alguma evidência que você vai cortar o dedo? Mas isso é sério, isso é uma técnica de enfrentamento incrível. Isso eu achei super interessante. É verdade. E se você imaginar o limão ali azedo, nossa, é muito azedo esse limão, você aperta o limão, sente o suco do limão. Daqui a pouco você vai começar a sentir a sua glândula. Por quê? Ele tá entendendo que tem um limão que ele pode vir para sua... Olha como a nossa mente é. Ele não sabe a diferença do real e do imaginário. É poderoso isso, hein? Muito. É que a gente não se dá conta no dia a dia do quanto o cérebro está cedendo às imagens que nós estamos criando. E quando a gente projeta na tela mental isso, ele precisa o quê? Se a minha glândula salivar precisa se preparar para um limão que vai entrar para eu melhorar esse pH dentro da sua boca, o que ele tem que fazer para uma reação que não é bacana para você? Ele vai estar a postos. Ele vai aumentar a sua pressão sanguínea, seu batimento cardíaco, ele vai tirar o sangue das extremidades e vai colocar dentro do seu tronco, porque é uma reação de luta ou fuga que você vai precisar. Ele só está reagindo ali fisiologicamente a uma ameaça que ele entende que é iminente. Exatamente. É uma reação. Obviamente que a gente tem os transtornos ansiosos, a gente tem uma série de coisas, e a gente está falando aqui de comportamento, né? Criado pela sua mente, né? Criado pela mente. É muito legal, né? É muito show. Porque nós sabemos que eu sempre tive clareza. Mas é sério ter ansiedade, né? A gente não é, não, eu não vou ter ansiedade, eu não vou ter. É um mecanismo que a pessoa desenvolveu, seja através de um transtorno efetivamente desenvolvido, seja por questões genéticas, estresse pós-traumático, tem tudo isso. Entretanto, o nosso cérebro, o processo de ansiedade é se preparar para algo ruim que vai acontecer. Tô a postos. Num primeiro momento, é simplesmente uma preparação para uma situação possivelmente negativa, né? De risco, de autopreservação. E ao longo do tempo, isso acontecendo por muitas horas e dias seguidos, isso vai começar a criar outros problemas daí. É uma maneira também, porque você desenvolve
essa maneira, esse seu comportamento. É como se você já gera gatilho, neurologicamente as suas trilhas neurais já estão programadas para isso. É como que se acordar cedo, todo dia, mesmo horário, o corpo vai entendendo que aquele é o seu mecanismo de funcionamento. Por isso a técnica de enfrentamento é uma entre várias formas de você, situa, tempo presente, tenho controle, não tenho, tenho evidência, não tenho. Eu acho que ele ajuda muito e é muito rápido para você se situar. Você usou um termo que eu não conhecia, trilhas neurais. Cérebro, neurônio. A partir do momento que você tem várias sinapses e conexões neuronais ali dentro do teu cérebro, você começa a ser um caminho já trilhado dentro do teu cérebro. É como um matinho. Você anda um matinho um dia, você anda no matinho outro dia, você anda 10 dias, formou uma marca. É como se fosse uma rede neural ali, são neurônios que já trazem de forma pseudo-automática uma reação ou uma reação química, biológica, de acordo com aquela situação. Como eu posso dizer, vamos dizer um exemplo assim, um goleiro. Você vai treinando o goleiro. Ele não vai precisar pensar quando você fizer aquele determinado chute. Ele já vai se jogar, ele já tem aquilo já mapeado dentro do cérebro dele. Então nós construímos essas trilhas neurais, são automações? Como se fossem programações. O tempo todo. Inclusive os hábitos, né? Hábitos. Hábitos. É. Por isso que é tão difícil mudar também o hábito. Você tem que mudar, inclusive, a sua trilha neural. Dá para desmontar essa trilha para o mato crescer de novo e abrir uma nova? Ou... O mato cresce, mas você nunca perde. Uma vez uma trilha neural estabelecida, isso é ponto negativo para algumas coisas, mas é muito positivo, porque uma vez que você construiu um hábito positivo e você deixou de fazê-lo, exemplo, acordar no horário que você quer ou fazer uma atividade física, é só você acessar, é como andar de bicicleta. Você acessou a trilha da bicicleta, você volta a fazer de novo. Nossa, por isso que a gente tem que tomar tanto cuidado com os hábitos, então. Sim. Eu nunca tinha visto essa questão das trilhas. Para mim, o hábito era uma coisa condicionada, era menos sério essa questão da... Por isso que esses dias eu estava te falando, né? Que é muito mais... quando você está construindo um novo hábito, formando uma nova trilha, você tem que pôr mais atenção para fazer ela, porque é mais difícil você, né? Enfim... A partir do momento que você já tem ela, né, e volta, a trilha já tá feita. É isso. É só passar uma vez, 2 vezes ali, o matinho já saiu fora daquele matinho que cresceu e você já restabeleceu aquela trilha. Então, voltar para um hábito antigo acaba sendo muito mais fácil do que criar um novo. Então, é mais ou menos assim. Ou você vai abrir uma trilha nova que não existe, ou você já vai percorrer por uma trilha que já existe. É muito mais fácil. O seu corpo gasta muito menos energia, despende muito menos atenção, tudo, para andar por aquele caminho que ele já conhece. E como a nossa mente, né, caçadoras ela caça padrão. Perfeito. E busca caminhos. É lógico que ela vai e busca economizar, inclusive, energia e tempo. Ele vai levar você para aquele caminho que já existe, ao invés de você formar um novo hábito, um novo caminho. É isso. Por isso que mudar o hábito não é algo tão simples, né? Que a gente fala assim, 21 dias para mudar um hábito. Não muda assim facilmente. Eu acho que hábito, além de hábito, acho que eu falo, né, muito, eu acho que tem a ver a crença. O que está por trás? Né? Não adianta você dizer, eu falar para você, você vai escovar os dentes, tem gente que não gosta de dormir sem escovar os dentes para dormir. Um exemplo muito simplista aqui. Não adianta eu dizer para a pessoa, para ela escovar os dentes 21 dias, que ela vai criar um hábito. Vai ajudar? Com certeza. Vai criar uma trilha neural de comportamento? Com certeza. Só que se eu trabalhar nela, o porquê, para quem, por quem ela vai escovar os dentes antes de dormir, é muito mais fácil. Quando ela entende o conceito da coisa, e a gente está trazendo um exemplo muito simples. Nossa, é verdade, vai estragar meu dente, vou ficar com mau hálito, vou isso, vou aquilo. Quando eu entendo o porquê e para quê, as coisas ficam mais fáceis e o hábito é mais fácil de ser instalado. As pessoas só mudam quando as suas crenças relacionadas àquilo mudam também. Haja visto a sua mudança. Quando você mudou a sua crença do porquê treinar... ela está se referindo porque eu tinha uma crença, um hábito, eu só gostava de treinar à noite. E eu passei uma vida falando, treina de manhã, é melhor para você treinar de manhã. Eu já cheguei a treinar algumas vezes avulso, mas nunca gostei. Aí eu treinava à noite. Aí
treinar à noite, vai dormir tarde, acelerado, tal. Mas era a minha crença, era o que eu achava que eu tinha que fazer. Que dava para você. Aí esse ano, por uma série de até ressignificações, né, e tudo mais, eu decidi começar a treinar de manhã, às 5 da manhã. E aí isso avançou para um ponto que agora eu gosto de sair às 4h30, na verdade. E assim, fez tanto... Como toda a carga de sentidos também mudou, de ressignificar e tudo mais. A crença foi ressignificada. A minha crença é muito mais fácil para mim sair às 4h30 da manhã hoje do que era sair às 8 horas da noite no passado. Porque eu penso de uma forma diferente a minha rotina e tudo mais. E, cara, pra quê, né? Os benefícios que você hoje enxergou de diversas formas, você entendeu, cara, é um presente para mim eu treinar de manhã, por exemplo. Não, eu adoro. E não porque alguém te disse que é legal. Foi descoberto. Fez sentido para ele, né? Agora fez sentido. E aí, um ponto, a trilha neural também entra nisso. Tudo. Ideias, hábitos, conceitos, aprender um novo idioma, qualquer coisa. Você depende muito do quê? Neurologicamente, você é ali. Então, uma conexão neuronal, um pouquinho, um estímulo, você cria ali uma trilha, uma rede neural referente àquilo. Uma vez que você deixar de treinar, por exemplo, às 4h30, 5 horas da manhã, você já sabe o benefício daquilo. Você entende, você tem memórias, você tem um lastro no teu passado que te permite acessar. Que se por algum motivo, como a Jo falou, você perder aquilo, você vai ter motivos, razões, questões neuronais para você acessar e te trazer mais fácil para... Vai ser mais fácil voltar no futuro do que foi ir pela primeira vez no passado. Com certeza. Você já tem isso, né? A graminha cresceu, mas tem um matinho ali diferente. Já tinha aquela... Tá sinalizado o caminho já. A gente só não pode deixar muito tempo, né? Porque cria flor. Aí vai ficando mais difícil de reabrir. O esquilo faz a casinha. Aí tem que um facão meio pesado ali para picar o mato, né? Mas é isso aí que funciona, trilhas neurais. Eu queria trazer um pouco para a questão do corporativo, sabe? Olhar para essa questão da ansiedade e a gente até falar um pouquinho sobre carreira, né? Como que você entende que a gente pode impulsionar a carreira ou a vida, usando ou não essa questão da ansiedade aí? Eu acho que tem diversas formas. Vamos pensar num líder hoje, como que ele olha isso e a gente entender que a ansiedade a gente tem que olhar, né? A pessoa é uma pessoa excessivamente preocupada, ela é uma pessoa entusiasmada, ela é uma pessoa que tem bastante autonomia, e isso, ou ela está patologicamente ansiosa. Eu acho que vale algumas coisas. Como que a gente pode alavancar isso? Rotina, prioridades, separar aquilo que a gente tem controle daquilo que a gente não tem controle. E uma coisa que eu vejo cada vez mais em algumas companhias, por mais que a cultura tenha sido essa de falar, as pessoas não falam. Por quê? Porque é errado sentir, porque é errado se vulnerabilizar, porque é errado você ser a sensação de ser incapaz diante de algumas coisas. E eu falo que o alinhamento de expectativas, o que você quer que eu faça, até quanto que eu posso fazer, até quando eu tenho que entregar. É muito louco, eu fui do mundo corporativo por muitos anos. E as pessoas, elas deixam as coisas subentendidas. Então, o Ivan, por exemplo, um líder, que lidera outro líder de outras pessoas, as pessoas não alinham exatamente aquilo que precisa ser feito. Então, você não diz exatamente, mas eu tenho que estimular a autonomia do meu liderado. Peraí, a gente precisa alinhar expectativas, o que você quer, o tempero é como. Então, como que a gente maximizar isso? As pessoas trazerem de forma assertivas os seus pensamentos, as suas ideias, aquilo que as incomoda. Nossa, Camila, mas como que eu vou falar isso numa empresa? Você não vai chorar, tampouco se vitimizar. Mas é você trazer e botar luz ali num problema de algo que não está sendo funcional, às vezes, para uma equipe. E eu vejo algumas equipes sucumbirem simplesmente pela falta de diálogo. E isso gera o quê? Ansiedade, porque você não sabe o que o teu chefe está pensando, ou como que vai ser o resultado, se tá bom, se não tá, não existem essas perguntas. Você se surpreende, às vezes, por uma coisa que não está do jeito que as pessoas queriam. E eu vejo aí as pessoas entrando em burnout, as pessoas querendo se afastar, as pessoas infelizes. E a matriz de tudo isso é falar, é expor, é botar luz no problema. Eu falo isso.
E aí as pessoas vão sentindo culpa. Você falou muito isso. E eu Sim. não posso. Eu vou me sentindo... Se eu sentir isso, se eu falar, se eu vou me vulnerabilizar, eu sou fraco. Eu sou menos. Eu vejo isso. Não mereceria estar naquela posição. Não, eu tenho que aguentar. E é sempre uma preocupação com o outro, né? O que o outro vai pensar, que eu não posso me mostrar 100% para o outro, isso, aquilo. E aí você vai se deixando, né? Vai deixando o que você sente, você não está ali, né? Essa fala que a Camila trouxe, assim, de perder o contato, né? Se desconectar de você, é muito forte, né? Porque eu tô tão preocupado com o que os outros vão pensar, o que eles estão fazendo, ou para não me mostrar fraco, isso, aquilo, que eu acabo me tornando, ficando ansioso, num processo até mais severo, às vezes, em relação a essa questão da ansiedade, e me desconecto de quem eu sou. Me desconecto de mim, né? E aí, acho que o rolê quando, né? É difícil quando você entra nesse processo, chega lá no consultório para você, chega lá para o atendimento e tal. Você deixou chegar num extremo, né? Deixou chegar num estágio no qual, não que seja impossível, né? Porque você vai conseguir fazer um trabalho, mas o trabalho vai ser muito mais árduo se você tivesse começado antes, né? Você já está num estado de sofrimento muito grande. É um caminhão muito grande. Quando você falou, se desconecta. E a grande parte das pessoas, quando chegam, por exemplo, com questões do trabalho, elas trazem com um caminhão tão gigante e que, às vezes, necessariamente é dizer o que precisa ser dito. E existe uma diferença entre você chegar e dizer aquilo que, poxa, eu preciso de ajuda, preciso de uma mão aqui, ou tenho essa e essa estratégia para alguma coisa. As pessoas têm medo disso, eu vejo. Executivos, pessoas com gabarito. Cara, a posição acima vai pensar o que de mim? E tá tudo bem. Existem posições que realmente não te permitem ali te colocar numa situação de que eu não sei o que fazer. Não tem problema. Dê sugestões, dê alternativas, mostre a sua autonomia, mas garantindo que a pessoa te dê um alinhamento ali. Se você não consegue fechar um acordo, isso vai ter um problema. Se não tá claro para você o processo, se não tá claro o prazo. Sabe uma coisa que eu vejo muito nos líderes? Eles não garantem que a pessoa que recebeu uma orientação entendeu. Mas como você sabe que a pessoa entendeu? Não. As pessoas têm que ter autonomia. As pessoas têm que... Tudo bem, mas você tem o recurso, você deu o mínimo necessário. Eu falo que adulto é igual criança. Só que você não pode nem chorar. Você disse para sua filha, por exemplo, de 7 anos, como você gostaria que ela arrumasse a cama? Não. E você presume que ela sabe arrumar? Ah, mas ela me vê todo dia. Não, você não alinhou. A pessoa não sabe, é muito subjetivo. E cada pessoa olha de uma maneira. Eu nunca vou pregar aqui, se vitimizar, nem estar no estado de sofrimento. Mas as pessoas estão em ansiedade muito grande porque elas ficam achando, elas ficam projetando, elas não sabem, você não recebeu o alinhamento correto, tão logo eu não vou entregar as coisas da maneira como você gostaria. As pessoas entram num estado de alerta, medo. Isso impede muito o estado criativo. Como é que você vai... E aí começa a não entregar mesmo, né? Não. Você não começa a ir além, pensar fora da caixa. Acontece muito isso. Por quê? Porque você vive num estado que... Estresse tão grande, o medo da punição, o medo da não entrega, o medo do deadline, que você não consegue ir além. Você não consegue ter a ideia incrível, às vezes, por um projeto que vai fazer diferença de milhões. Porque esse estado fisiológico que você está relatando da ansiedade não é um estado de criatividade realmente, ele é um estado de sobrevivência. Então ele vai ser muito mais básico e voltado a pouco pensamento e uma ação concreta que é um estágio sobrevivencialista, não é? Agora eu vou criar novidade aqui, vou estar no momento Suprir uma necessidade só, né? Isso. É isso aí. Acontece muito isso. Você se coloca num estado que não vai te tirar disso mesmo. Isso é fato. Agora, achei interessante que a questão que a Camila colocou sobre o confirmar que a pessoa tem clareza sobre o que você está pedindo. No podcast que nós gravamos com a Fernanda Dutra, foi especificamente sobre PDI, feedback, na verdade. E uma das pontas que ela coloca ali é você checar que a pessoa entendeu o que você está colocando. É isso. Isso é tão crítico, né? A aviação civil tem muito disso, né? Os protocolos de comunicação cabine e cabine com torre, sempre você fala e a pessoa repete para você ter certeza que, olha, tipo,
Jô, vamos terminar às 14h34, por exemplo. Você vai repetir. Terminar às 14h34. Sim, Ivan, trabalhamos... Terminaremos às 14h34. Então fica uma coisa assim de comunicação, checa e recheca, porque a comunicação tem tanto ruído, né? Tem tanta questão de percepção. Não, e mesmo a pessoa repetindo exatamente aquela informação, pode ser que não aconteça. Pode ser que você tenha um problema, exato. Mas a questão de checar e ter a certeza de que a comunicação foi clara, ela é fundamental. Muito. Ô, Camille, me fala uma coisa. Você acha que essa questão da tecnologia, da conectividade, tem contribuído para o aumento da ansiedade, do quadro de ansiedade? Como é que você vê isso? Tipo uma entrevista, né? Não, eu acho que a tipo como se isso aqui fosse uma entrevista. A tecnologia ela é muito boa para muita coisa, né? Então eu vou falar que ela adianta a nossa vida em muita coisa. Entretanto, a gente precisa dar conta de tudo. Hoje a gente tem demandas que há 10 anos atrás a gente não tinha. Desde o WhatsApp, até o próprio dinamismo do Instagram, as demandas que nós temos, o mundo como ele está. Imagina, hoje a gente sabe que, eu não sei se era na era de século XVI, mais ou menos isso, tá? Mas vocês vão entender a proporção. Hoje, o nível de ansiedade que uma pessoa naquela época era internado, amordaçado, acorrentado, era mais ou menos o nível de ansiedade de um aluno hoje, de uma classe média alta, de um ensino médio. Então, o nível de ansiedade. O nível de ansiedade, o nível de disfunção, de falta de ar, de perda de foco, de desânimo ou de raiva, ou, enfim, disfunções do comportamento. Mas, pensando numa linha de ansiedade, hoje um adolescente de 16, 17, 14, 15 anos, ele se assemelha a uma pessoa que há 200, 300 anos atrás, ela era amordaçada, dava choque, ela não tinha função dentro da sociedade. Olha que loucura. Só que o cérebro é o mesmo. O cérebro não mudou de 300 anos para cá, 400 anos para cá. É a mesma coisa, não são milhares de anos. E aí, respondendo a pergunta da Jo, que, na minha opinião, a nossa demanda é muito grande. Você tem que dar conta do seu WhatsApp, do seu Instagram, da sua empresa, da sua gravação, de uma entrevista. Você está aqui comigo, vai vir o próximo entrevistado em algum outro momento, ou uma pergunta você tem que fazer. Porque o mundo hoje ele é muito rápido, muito crítico. Você tem que dar conta de tudo. E eu falo que não é só a tecnologia em si, porque a tecnologia ajuda. Você vai pedir um iFood? Sensacional. Te economiza em muita coisa. Exato. A máquina, você pode programar ela via Alexa para ela ligar e desligar a hora que você quiser, a lâmpada, o ar-condicionado. Nesse sentido, a tecnologia nos ajuda demais. O ponto é a demanda excessiva e coisas que você tem que dar conta, que o seu dia poderia ter mais 20 horas e talvez não teriam terminado as demandas. Isso é muito ruim. E o mundo exposto na internet, posso falar disso? Pode. Deve. Eu até gravei um vídeo na semana passada. Tem muita gente que compara a sua vida real com a vida editada de alguém que está na internet. A gente vê muita gente hoje falando... você tem que dar conta de tudo, você tem que acordar às 4h30 da manhã, você tem que ler não sei quantos livros, você tem que fazer, tem que exercitar, tem que isso, tem que aquilo. Como se as pessoas não tivessem dificuldades, como se as pessoas não tivessem questões que saem do controle, como se a maternidade fosse algo extremamente tranquilo e você não tivesse um serzinho ali que depende de você de diversas maneiras. E aí um pouco da internet hoje. Tem muita gente olhando a vida editada de quem tá ali e se comparando com a sua vida real. Isso é catastrófico. Eu estou numa experiência pessoal com relação à vida digital. Faz 4 semanas, acho, Jô, aproximadamente 4 semanas que eu decidi fazer a experiência realmente. Não é nem porque eu estivesse doente, ansioso, nada. Eu falei, eu vou fazer essa experiência. Eu me desconectei das redes sociais e me desconectei dos sites de notícia. Fez detox. Detox. Então, exceção de alguma coisa que eu tenha precisado entrar para fazer alguma verificação, eu praticamente não entrei em Instagram, Facebook, LinkedIn. Na verdade, ontem ele queria ver meus stories, ele falou, deixa eu ver seus stories no seu celular. Porque o meu tá totalmente inativo nisso. E em relação a sites de notícias que eu usualmente checava 1, 2, 3 vezes ao dia, os principais portais de notícia, deletei também, decidi falar, assim, vamos ver o que é estar vivo nesse momento sem estar acessando essas questões. E eu vou lhe dizer que o que talvez mais me chamou a atenção é que eu tinha estando no Rodopio,
a sensação de que não, eu preciso estar antenado no mundo. Eu preciso saber o que está acontecendo. Eu tenho que entrar no site de notícia, eu tenho que entrar na rede social. Tem que saber o que tá por aí. Eu tenho que saber. Preciso estar bem informado. E eu descobri 4 semanas depois que essas notícias que eu consumia via redes sociais ou notícias, esses portais de notícias em tempo real, que elas não mudaram, ou seja, elas não são em tempo real. Não, elas não só não mudaram, mas talvez principalmente elas não fazem a menor diferença na minha vida. Nossa. Porque assim, o fato de eu não saber quem tá pegando quem, quem tá xingando quem tá tretando com quem foi preso, quem deixou de ser preso, onde os meus amigos estão, em que lugar do mundo eles estão, porque eu não tô vendo os stories deles. Enfim, o fato de estar alienado disso, em um mês, não fez a menor diferença na minha vida. Inclusive, eu tinha algum receio do ponto de vista profissional. Falei, nossa, não vou estar sabendo as notícias da economia, a cotação do dólar, o índice Bovespa e o que está acontecendo no mundo político. E na China e tal. Nossa, será que isso não vai me deixar um caretão atrasado? E na prática, não fez diferença nenhuma na minha vida. Você ganhou algumas horas por dia, na verdade. Ganhei horas, que agora eu dedico mais tempo à leitura. Perfeito. Não tenho o meu nível de irritação caiu porque eu particularmente ficava irritado com algumas notícias que eu gosto de política, então eu via fulano, ciclano, tretando ali, ficava um pouco indignado, falando, não é possível que esse cara tá falando isso e tal. E na verdade você continua gostando, na verdade, eu gosto de política. E você mudou, né? Porque agora você vai ler sobre política, né? Agora eu leio... os livros que ele lê... Agora eu leio Montesquieu, leio Leviatana, né? Mas assim, não faz diferença concreta na nossa vida. Essas informações que a gente consome em larga escala no dia a dia. Só te estimula. Isso pra mim foi assim, de certa forma até chocante, porque a gente tem uma sensação tão grande que isso é o dia a dia, de repente tirar isso e não fazer diferença prática. A alienação consciente, né? Eu pratico desde a pandemia. Então, assim, eu não acesso jornais, notícias, nenhuma. As redes sociais eu ainda acesso, ainda é minha... Mas jornal, notícias, sites de notícia, telejornal, nada, também desde a pandemia. E aí eu chego à conclusão, na verdade, que já tinha chegado a essa conclusão, a gente já tinha conversado sobre isso, que as principais notícias do que está acontecendo e coisas que podem impactar a nossa vida, elas chegam até nós de alguma maneira. Exato. Sim. WhatsApp. Alguém chega pra você e fala assim, você viu o que aconteceu lá em tal lugar, assim, assim, assim? Porque alguém viu e vai trazer. Se aquela informação for relevante, ela vai trazer e vai chegar em você de alguma maneira, entendeu? Bom pensamento. Televisão eu não assisto, acho que uns 6 anos, assim. Eu não... Televisão em casa. Agora a gente colocou de novo pra quando vai alguém e tal... Mas se não, é só YouTube, podcast, telejornal. Não sei quando foi a última vez que eu assisti. Pego as notícias ali para estar antenado em algumas coisas, mas esse detox aí é legal, hein? Eu estou procurando agora algum tipo de resumo quinzenal, que eu possa, uma vez a cada 15 dias, entrar, pegar algumas notícias só para ter clareza do que aconteceu, mas sair. Não colocar mais do que 30 minutos em 15 dias de energia nisso. E assim, o que a Jo falou é muito verdade. As notícias mais chave, entre aspas, né? Chave. Eu entendi, as de relevância, vamos dizer assim. Chegam. Então, assim, eu não fiquei desinformado, pelo contrário, com o maior tempo de dedicação à leitura que eu tenho tido, de treino, estudo, eu acho que eu estou até mais aprofundado porque eu tenho dedicado conhecimento a coisas profundas, a ler bons livros, a assistir um documentário, a ver algo construtivo. E não ficar vendo assim, viu, o ciclano mandou uma real lá para fulano. O senador tal mandou um recado. Mas que as nossas redes estão muito no negócio da lacração, do discurso, da fala. Isso é muito pouco profundo. Isso cria ansiedade na massa, não agrega. E, pelo contrário, acho que desagrega a nossa capacidade de pensar. Isso segrega. E tira a nossa capacidade, nossa questão crítica em relação a algumas coisas, eu acho. E aí vai gerando também, talvez, uma ansiedade, toda essa questão que a gente, como você falou, né? Muita demanda e você está conectado o tempo todo. E essa questão para mim, o ponto principal é essa questão da comparação, assim, eu gostei da palavra, né? A vida real
comparado com a vida editada. Até porque às vezes você fala, mas não é editado. Não é editado, mas é editado porque é uma fração. É um minuto, 2 minutos, 3 minutos de um dia. É uma fração. Que aconteceu 300 coisas e que, entendeu? Então é editado por conta disso, né? Dificilmente as pessoas, até porque se você começa a postar coisas que não são agradáveis ou minimamente aceitáveis, as pessoas não vão olhar para aquilo, né? Ou minimamente de forma positiva, nem isso. Então eu acho que essa é uma questão importante. À medida que você olha e se compara, eu tenho uma pessoa que falou assim, olha, eu olhava a vida da fulana lá e pensava que vida que ela tem maravilhosa, que ela postava de manhã um café na praia, não sei o quê, porque ela morava na praia, não sei o quê. E eu aqui com 4 crianças, se matando aqui de manhã e corre com um, corre com o outro. Eu pensava assim, meu Deus do céu, o que eu fiz da minha vida? Eu queria estar tendo a vida da fulana, na praia, cafezinho da manhã, não sei o quê. E aí um dia elas se cruzaram, porque elas moravam na mesma cidade, Natal, né? Então voltaram lá pra cidade, se cruzaram, e aí ela foi conversar com a menina. E aí ela descobriu que a menina estava num processo de depressão, de não sei o quê, que nas redes sociais isso não era... Muito pelo contrário. Visível, muito pelo contrário, né? Então, às vezes você está se comparando, achando que ainda é algo bacana e, na verdade, aquilo que você está vendo e está quase que destruindo a sua própria vida, né? Sem dúvida. Porque você está se comparando e ali num processo até muito destrutivo. Então, a gente precisa realmente tomar muito cuidado com tudo isso. A Jo falou na questão corporativa, né? Ansiedade voltada para o ambiente corporativo. Eu acho importante a gente falar disso, porém entender que você não consegue separar a pessoa que você é na empresa ou a pessoa que você é fora. Algumas pessoas falam assim, não, você tem que separar sentimentos. Isso não existe, tá, gente? É quase que falar que você não pode sentir raiva, nem medo, nem dor, nem contrariedade. Isso não existe. A maneira como você funciona no trabalho, você vai funcionar... É claro que a gente tem as nossas personas, você vai ser um pouco mais tolerante em alguns lugares, natural. Você não vai se comportar da mesma forma na festa do que na igreja. Entretanto, a tua essência, aquilo que você é, a tua mecânica de funcionamento e principalmente num ambiente sob pressão, se você é uma pessoa explosiva, botou pressão ali no nível hard no seu trabalho, você vai explodir. E o que você faz? Olhando as redes sociais, quem você segue, o que você olha, os estímulos positivos ou não que você recebe, isso vai refletir no seu estado mental e tão logo no seu comportamento no trabalho também. Eu vejo pessoas, às vezes, se baseando. Então, quantas mulheres? Nós somos mulheres, a gente precisa saber disso. Você olha o closet daquela mulher cheio de bolsa. Aquela maternidade maravilhosa que ela acorda às 10 horas da manhã, o filho já está tomado banho e tomado café. Mais ou menos isso. Tem 2 crianças pequenas, maravilhoso. E não é sobre ela, é o quanto você... Nossa, minha vida é um cocô. Eu vejo as pessoas, família, amigos, atendimento. Peraí, com o que você está se conectando? E é muito sério isso, porque você começa a achar que aquilo é a realidade. O conteúdo que você consome nas redes sociais, ele é tão sério, porque imagina, todos os dias você vê aquela blogueira postando XYZ. Entenda que aquilo vai entrando. Você acabou de falar, você disse no início que o cérebro não diferencia realidade de ficção. Então, se eu estou vendo aquilo, eu acredito que aquilo é real. E se eu acredito que aquilo é real, eu faço uma comparação imediata com o meu, digo, o meu real não é bom igual aquele real é bom. Então, logo eu sou uma droga. É o nível de influência. Você segue aquela pessoa tem uma relevância na rede social. Aquela pessoa tem um nível de sucesso que, para mim, faz sentido eu segui-la. Para pensar, eu estou recebendo aquilo de estímulo todos os dias. A gente não fala da importância do ambiente, com quem a gente vai estar conectado, as trocas que a gente faz. Aquilo que você está na rede social passa a ser seu ambiente também. Só que aquilo naquele momento... Peraí que eu vou deixar de seguir. Deixa eu pegar meu celular. Já vai uns 5 de cara aqui. Mas é importante, porque se aquilo para você, aquilo é tão distante, aquele corpo... Camila, mas a gente não tem que se inspirar? Com certeza. O que eu posso fazer para ter o mesmo resultado que aquela pessoa tem? Entretanto, para pensar. Às vezes as coisas elas são muito distantes. Olha lá, quando eu falo da projeção de futuro, a desconexão com o tempo real, você não ter controle sobre aquilo, isso te gera um processo do quê? Frustração, ansiedade, medo do teu futuro. Porque você sabe que você não tem aquilo que aquela pessoa que você segue tem.
O que você faz? Aquilo te desconecta, aquilo te invalida, aquilo te deixa numa percepção de valor de si mesmo, como você falou agora há pouco. Você se desconecta de quem você é. E quando você perde essa desconexão, você perde sua capacidade de realização. Os teus resultados caem, vem a culpa, aumenta a ansiedade. Por que aumenta a ansiedade? Porque você está chegando a um futuro que é incerto. Se você deixa de fazer hoje, deixa de fazer amanhã, os teus resultados daqui para frente, eles não vão ser os melhores. E a ansiedade nada mais é do que uma antecipação de coisas ruins que podem acontecer lá na frente. Não se prepare, fique pendurado numa rede social, para de ler. Um dia, ok. 2 dias, ok. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano. Você não evolui nada na sua vida. Qual que é o seu nível de repertório numa mesa de reuniões? Ai, meu salário não dá. E eu passo a ser uma pessoa reativa. Você passa a ser uma pessoa que acha que o teu trabalho não é o suficiente para você. Você começa a ter raiva do seu chefe. Quando você vai ver, todo esse processo de ansiedade, ele não é só de um pensamento. É com quem e com o que você está conectado. E eu acho que essa questão que você está trazendo também é uma coleção de ideias prontas, né? Porque você fica nesse processo de rede social, disso, de aquilo. Você falou qual que é o repertório que você vai trazer. Nenhum, porque você não está exercitando nem a sua capacidade de pensamento, de reflexão, de crítica. Pensamento crítico. Já vem pronto, vem mastigado. Já vem pronto e pum. Perfeito. Pronto e pum. Então, o máximo que você vai fazer é repetir alguma frase que você vai lembrar que alguém falou e você vai jogar de volta na mesa. E às vezes nem entender, né? Nem saber repete, o né? que aquela frase tá... Você é uma espécie de um gramofone ali que só está repetindo blá, 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 o que o disco chegou pronto. Sabe uma coisa que eu queria falar? Pensando no ambiente corporativo e na realização, algumas pessoas veem o resultado de outras e acreditam que aquilo fez parte de algo pontual que aconteceu. Pum! Né? Então, seja um emprego incrível, um salário, uma viagem, seja qualquer coisa de realização. As pessoas não entendem que entre o 0, o 8, vou falar assim, entre o 8 e o 80, entre o 8 e o 80, existem 72 números possíveis. E não existe um resultado extraordinário, seja ele constante ou alguma coisa muito bem construída, que não tenha trabalho, que não tenha força, que não tenha esforço. Ainda que você veja aquela pessoa da rede social, maravilhosa, bonita, XYZ... Gente, é uma força-tarefa para tudo aquilo acontecer. Quantos vídeos, uma empresa, o podcast aqui, as pessoas... Não é simplesmente... As coisas não acontecem de forma instantânea. Tem um empresário conhecido nosso que estava comentando com a Ju outro dia que ele tem basicamente ele tem uma receita bem legal. Ele quer ensinar as pessoas a vender R$1 milhão. E aí ele ia lançar um curso de R$29. Que é o clássico da internet hoje em dia, né? O cara, você vê uma propaganda, o cara tá na piscina no notebook falando, olha, por apenas R$99 eu vou te ensinar a trabalhar 10 minutos por dia aqui e ganhar R$100 mil por semana. Uma coisa que eu falei para ela, na minha opinião, o cara que quer te ensinar a ganhar R$1 milhão vendendo um curso de R$29, hoje ele já ganha R$1 milhão, mas não é porque ele fez o curso de R$29. Você está falando da mentalidade dessa que ele vai te ensinar. Dessa questão de que as coisas precisam de esforço. Não tem receita fácil. Que eu vou comprar um cursinho de 29 e falar, ó, então é tão simples, ó, tem uma receita pronta, 3 passos, você faz isso, pum. Não existe. Do tipo assim, eu compro um curso de R$29,90 de um cara que fatura R$1 milhão. Ele fatura R$1 milhão. Ele fala assim, olha, eu vou te ensinar a faturar R$1 milhão, como eu faturo hoje, não sei o que, tal. Tá aqui os meus passos por R$29,90. Tem muito. Eu acho que eu sei de quem vocês estão falando. Você vai fazer esse passo de Você vai fazer esse passo de R$29,90, você vai ser um aluno aplicado. Você vai assistir todas as aulas e fazer exatamente tudo que ele te passou. 1000 passos, sei lá, que seja. Que ele te passou para você fazer. Ao final desse curso, você não vai estar faturando R$1 milhão. Não. Assim, pode ser, né? Vamos pensar que tem o acaso, que de repente você vai ser um dos 100 alunos dele que vai faturar esse R$1 milhão. Mas ele vai pegar esse um,
vai mostrar na próxima propaganda e vai trazer... Mas a questão que eu quero dizer é que não existe... Que a gente fala, não existe almoço grátis, não existe fácil. Resultado, né? Que nem a gente tava fazendo as contas aqui, né? 18 anos de formação. Então, assim, são 18 anos formadas, são sei lá quanto de estudo, sei lá quantas, né? Quantos livros lidos, quantos, né? Quantas situações ruins que você viveu. E ainda assim, eu acho que essa é uma questão que eu falo que eu tenho raiva do marketing digital. Que eu, assim, ainda assim, aí por uma série de outros fatores, mas até pela minha característica, você fala, eu não tô pronto o suficiente, às vezes, para encarar determinada situação. Não vou deixar de encarar. Mas a gente fala assim, eu vou pegar essa situação, eu vou ter que me preparar um pouquinho mais ainda para entregar um pouco mais. Porque a vida, eu entendo que é um desenvolvimento e a gente pode sempre entregar um pouco mais. Todo dia. A última versão do seu projeto, do seu estudo, não sei o que, nunca é a última versão. Ela tá em constante e você vai sempre entregar melhor se você estudar um pouco mais, se você ler outra coisa, se você for buscar uma outra forma, modelar uma outra situação, enfim. Eu posso complementar o que você está falando? Eu acho que existe a fórmula, né? Tem gente que fala assim, eu vou te dar a fórmula. A fórmula para ter o corpo X, para emagrecer não sei das quantas, para ganhar R$1 milhão. Legal, existem fórmulas realmente para muita coisa. Só que, duas coisas muito importantes que eu acho que o mundo tem que entender isso. É um processo de construção e não é fácil. Olha que bacana, se seria, hoje um nutricionista chega para uma pessoa que tem dificuldade em perder peso e fala, peraí, que eu vou te dar receita para você ser um cara magro. Vamos supor que você quisesse eliminar. Ivan, vou te dar receita. Gaste mais, coma menos, consuma, sei lá, 1.800 calorias por dia, faça musculação XYZ. Na teoria, não é fácil. Quais são as motivações que levam a pessoa a comer a mais ou a menos? E o paladar, e a reeducação dela entender que tal coisa tem muito mais caloria do que ela pensa, e a nutrição individual, e o apego emocional que algumas pessoas têm com a comida, que é a válvula dela de escape. Será que as pessoas entendem isso? Será que elas entendem de mecanismos compensatórios? Será que ela entende de metabolismo? Será que você vai responder na mesma velocidade que eu? Não vai! Então, nada é uma fórmula, é uma construção. E aí é exatamente isso que eu falo assim, às vezes você fala, né? Eu sigo lá, eu até mostrei agora pro Ivan uma foto de porque eu faço crossfit, né? Tô apaixonada no processo. Aí eu mostrei uma foto pro Ivan, eu falei, nossa, olha que a moça tava segurando na barra ainda assim, então ela tava com o corpo todo desenhado. Mostrei pra ele, falei, olha que bacana, tal. Ele falou, ainda é a posição que ela tá, ainda desenha, tal. Eu falei, e ficou por isso. Mas o processo que vem na minha mente é possível ter esse, vamos supor que eu resolva ter esse corpo. É possível? Sim. A questão eu quero pagar o preço que ela paga? Nossa, é isso. É isso, porque essa menina deve ser 100% disciplinada na alimentação, 100% disciplinada no treino, no sono, no isso, naquilo, né? E constante. Pra sempre e sempre. Ela construiu aquilo e é esse o preço. Você tá afim? E você entender que não é fácil, nem pra ela e não vai ser fácil pra você. Não tem facilidade. Mas você tá afim de pagar esse preço? Se tiver, entra que tá aí. Se não tiver, admire e aceita que não é pra você. Olha, admire e aceita que não é pra você. Apenas admire. Porque tem seres humanos que atingem níveis de excelência em todas as faces do que a gente veio. E muito do que eles fazem cabe a nós admirar. E muito daquilo que fizer sentido a gente pode tentar... aprender, né? Aprender, porque te inspirar. Eu não vou conseguir numa única vida jogar basquete como um Jordan, ser um tenista como o Federer, correr como um Bolt, nadar como o rapaz lá que deu como Phelps. Da mesma forma, na linha de estudo, ser tão profundo quanto um Karnal, quanto um Cortella. Não dá para ser o super em todas as frentes. E muito cabe a gente admirar, falar, olha o nível de proficiência que esse cara ou essa mulher atingiu nesse segmento. Pouco demais vou admirar, e algumas coisas que fazem sentido para minha vida eu vou tentar pagar um preço, que aí para mim, legal, tudo isso de incrível que eu vejo no mundo faz sentido para mim, a leitura X, o treino Y. Eu vou tentar pegar esses caras, modelar um pouco do comportamento deles e seguir um caminho que não é sprint, é maratona. É anos pela frente, não é uma coisa que eu vou fazer em 3 semanas e pá. É assim. Isso, um pouco por dia.
E sem precisar, aí essa questão da gente, essa comparação constante, ela também é complicada, né? Porque você está sempre olhando para lá, compara e fala, mas eu não corro tão rápido quanto, eu não faço tão bem quanto, eu não me Eu expresso. gosto da inspiração, sabe? Só não gosto quando aquilo te diminui. Exato. Mas eu ia falar isso, que a admiração, quando você admira, você acaba se inspirando, né? No tipo assim, não é pra mim, não vou pagar esse preço, não sei o que tal, mas eu vou olhar lá, de repente alguma coisa eu posso aprender e posso pôr na minha rotina que vai me fazer bem, entendeu? Isso não vai me tornar, mas vai me fazer bem e vai me potencializar. Então, o processo sobre inspirar, admirar e inspirar, eu acho que é legal. E aí, a gente, né, agora me surgiu também, que as redes sociais podem ser utilizadas para isso. Com para certeza. Um processo de admiração e inspiração. E não de cobiça, de inveja ou de... Autopunição por você não ser igual. Né? Talvez essa mudança de mindset de como utilizar a rede social possa fazer diferença. Por redes sociais inspiradoras e não... Qual seria a palavra? Pra mim, a palavra que veio foi destrutiva. Mas não sei se é essa. Tóxicas, destrutivas Cabe. É que destrutiva fica muito... Mas as pessoas têm que ter filtro. Quando as pessoas entenderem que as pessoas que elas seguem, que elas admiram, que elas curtem, que elas dão like, que elas repostam, que elas... Cara, isso aqui é o ambiente que eu frequento. Se você começar a seguir o Padre Marcelo e tal, ele falando de Bíblia, de Deus, de não sei o quê, daqui a pouco você vai estar mencionando um versículo, uma frase fofinha, não sei o quê. Amanhã você tá seguindo o funkeiro, XYZ, que fala isso, palavrão, o corpo, isso, aquilo. Daqui a pouco você entende que aquilo é normal e você passa a se comportar daquela maneira. E nenhum errado nem com um, nem com o outro. Só depende daquilo que você quer pra você. O importante é você fazer o filtro e conectar ali com a tua realidade, o que é pra mim, o que não é. Mas o ponto, vocês começaram a falar os dois, nada é facilidade. Nunca. Ainda que num clique, aquilo pareça que aconteceu de forma mágica, instantânea, aquela viagem para Dubai aconteceu ali. Não. Foi uma construção, foi feito. São raras exceções que é efeito Mega Sena. Sabe? Tudo. Até aquela blogueira. Não, gente, ela construiu uma imagem, um público, uma audiência que faz com que ela ganhe, sei lá quantos mil para aquele post, mas veio de uma construção. Eu vejo a rotina de influencers em termos de redes sociais. Ela é tão insana, aquilo é um trabalho, evidentemente, são horas e horas e horas do dia, produz conteúdo, é foto, eu não teria saco para fazer isso. Então... Muito bom. Camila, e me diz como é que os nossos ouvintes te encontram nas redes sociais, enfim, você faz atendimento online, como que funciona? Faço atendimento online, faço presencial em algumas situações. As minhas consultorias e as palestras nas empresas acabam sendo mais presenciais, né? Mas a maioria dos meus atendimentos são online, até para atender cada pessoa de um lugar, a demanda. Na rede social, LinkedIn, Instagram, Camila Sponton, tem meu site também, camilasponton.com, tem lá meu e-mail, meu telefone, meus vídeos, todo o meu Nós vamos conteúdo. colocar os links aqui também no Sim, programa. No link, na descrição aqui abaixo, tem todos os links aí da Camila. Então, se não conseguiu anotar, já abre aqui na descrição, você vai direto para a página dela. É isso aí. Ivan, muito obrigada pelo bate-papo. Eu que agradeço, obrigado, Camila. Eu que agradeço a Foi oportunidade. muito bom, adorei. muito gostoso, passou rapidinho. Muito agradável, E a como gente sai sempre. falando, né, de um monte de coisa. Bora lá, porque assim fica mais isso aí. gostoso. Queria dar um recado pro pessoal, posso? Pode. A câmera tá aqui, ali? ó. Tá. Eu acho que é importante a gente nunca ignorar aquilo que a gente sente. O sentir, ele é primitivo. Você acolher os teus sentimentos não é viver no vitimismo, nem no estado de sofrimento, mas é você entender aquilo que você sente para você buscar estratégias para se olhar, para se resolver, para se curar, para se ajustar, para enfrentar. Então, a culpa de sermos quem nós somos, de sentir aquilo que nós sentimos, nunca, nunca deve existir. Botar luz no problema, olhar de fato aquilo que você sente, com certeza traz muito mais saúde e sanidade mental para todo mundo. Que eu sou bandeira, abaixa a culpa, é isso mesmo, vamos se aceitar e não para se vitimizar, nem para permanecer como está. Mas a gente só consegue arrumar, ajustar e melhorar aquilo que a gente tem conhecimento. Caso contrário, a gente ignora e passa, né? A vida e alguma coisa nos cutucando e a gente nem sabe de onde vem.
Excelente. Exatamente. E você já sabe. Compartilhe, curta, se inscreva no canal e compartilhe esse episódio com o maior número de pessoas que você puder, porque as pessoas vão se beneficiar desse conteúdo. Mentes em Foco é um oferecimento Perfix Consultoria e Nossa Casa Café. Diga, Ivan. Eu ia falar exatamente isso. Muito bem, então já disse. Valeu, galera. Até o próximo episódio. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.